Eu acho engraçado ouvir esse argumento de que, não, esse é um problema estrutural, isso é generalizado. Mas eu nunca ouvi o Dr. Zé Eduardo fazer referência a nenhum tipo de escândalo do lulopetismo. Por exemplo, não é conjectura falar que a estimativa aí de desfalque no INSS é de 6 bilhões a 90 bilhões. Isso não é uma conjectura, isso é um fato, isso é uma notícia. Então agora, para eu apontar o dedo, com razão, para os desvios durante o lulopetismo, eu tenho que voltar nos governos anteriores. E outra coisa, Zé, se essas pessoas estavam envolvidas, como você colocou, no escândalo das vacinas, então por que o novo governo impôs pessoas em cargos públicos? Você percebe que você está reforçando o meu argumento? Toma! Caio Coppola foi cirúrgico, não deixou barato e colocou a velha narrativa do Cardoso em seu devido lugar. Gente, já deixa o teu like, fique comigo aí até o final, para que no final você faça aquela análise cirúrgica e deixe aí nos comentários o que você acha da lapada que o Caio Coppola deu para cima do militante. Cardoso, bora pro vídeo. Gazeta do Povo. Denúncias de irregularidades marcaram primeira passagem de Lupe pelo governo. Portanto, caro espectador, você quer saber o tipo de gente que governa o Brasil? É o mesmo tipo de gente que não faz muito tempo já governou o Brasil. E é esse Brasil que está de volta à cena do crime, como avisou o profeta Leandro. Zé, a crítica de Ciro Gomes ao presidente Lula, junto com o Bolsonaro e Michel Temer, já é o primeiro reflexo do PDT fora do governo? Que tipo de pessoa pode roubar dinheiro dos aposentados? Eu respondo, o mesmo tipo de pessoa que rouba dinheiro para as vacinas que iriam salvar o povo. E por que eu faço essa comparação? Porque já se mostra, os primeiros indícios já colocados pela imprensa, que as pessoas que estavam ligadas a empresas que no governo Jair Bolsonaro armavam esquemas com vacinas e que geraram inclusive demissão do ministro da Saúde, aqueles escândalos todos, são pessoas que estão por trás desse escândalo, lavando dinheiro, operando. É uma questão de tempo de nós verificarmos esta teia. E por isso que eu acho que toda tentativa de politização exacerbada da corrupção, quando eu pego o adversário político e quero, olha, esse é o corrupto, eu sou santo, esse é corrupto, esse é o santo, isso acaba dando um tiro pela culatra. É inevitável, sabem por quê? Porque a corrupção, ela, infelizmente, ela é suprapartidária, supra-ideológica e não atinge todos os membros de qualquer partido, atinge alguns. É necessário que eu pegue quem é corrupto e não coloque quem é corrupto. Mas, objetivamente, quando eu utilizo o discurso político para atingir desta forma certos agrupamentos, eu estou dificultando a compreensão da verdade. E é necessário, para combater a corrupção, destampar-se a realidade. No fundo, vamos olhar a realidade. Essa situação começou no governo Michel Temer e foi crescendo. Passou pelo governo Bolsonaro, envolveu pessoas que estavam no escândalo da vacina, segundo está se provando, e depois, quando estourou, inclusive cujos nomes apareceram na CPI lá da Covid, elas migram e vão para um outro esquema. Ou seja, esta é uma situação que eu não vou acusar, como disse Ciro Gomes, aí eu acho que está equivocado, Ciro, não vou acusar Michel Temer, não vou acusar Bolsonaro, não vou acusar Lula, mas eu vou acusar as pessoas que efetivamente foram responsáveis por isso. Tentar politizar esse tipo de coisa, dizendo, Lula é culpado de tudo, vocês são demônios e nós somos santos. Ou como faz Ciro Gomes, os culpados são Michel Temer, Bolsonaro e Lula, e eu não. Claro que ele não, porque ele não foi presidente da República, mas esse tipo de discurso não colabora com a verdade, não faz com que a crítica permita chegar às raízes da descoberta. É um erro. Ou seja, eu preciso ter a sensibilidade, a razoabilidade para ter um discurso correto de punição para quem merece ser punido, saneamento, medidas estruturais para que isso não mais se repita e evitar esse carimbar ideológico, esse carimbar, a meu ver, nocivo para a política da demonização do meu inimigo. Demonizar o inimigo com a pecha da corrupção, sem identificar, sem prova, mas apenas conjecturando genericamente, é algo, Leandro, que, a meu ver, não contribui para o avanço do combate à corrupção. E por isso nós ficamos sempre na mesma coisa. O culpado é ele, o culpado é outro, o culpado é ele, o culpado é outro. Não é correto isso. Algum dia nós iremos amadurecer. Caio, a crítica de Ciro Gomes ao presidente Lula, Jair Bolsonaro, Michel Temer, já é o primeiro reflexo do PDT fora do governo? É uma constatação evidente. É óbvio que a base está rachada, a própria pergunta do debate se responde. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Para o meu estimado debatedor, eu só posso denunciar a corrupção no lulopetismo se eu fizer uma referência a todos os outros casos de corrupção? E um ponto importante aqui, há casos de corrupção comprovados, com réus confessos, bilhões de reais devolvidos ao erário público, com acordos de leniência, com ampla prova, e há o que ele se referiu como conjecturas. Eu acho engraçado ouvir esse argumento de que, não, esse é um problema estrutural, isso é generalizado, mas eu nunca ouvi o Dr. Zé Eduardo fazer referência a nenhum tipo de escândalo no lulopetismo. Por exemplo, não é conjectura falar que a estimativa aí de desfalque no INSS é de 6 bilhões a 90 bilhões. Isso não é uma conjectura, isso é um fato, isso é uma notícia. Então agora, para eu apontar o dedo, com razão, para os desvios durante o lulopetismo, eu tenho que voltar nos governos anteriores? E outra coisa, Zé, se essas pessoas estavam envolvidas, como você colocou, no escândalo das vacinas, então por que o novo governo impôs pessoas em cargos públicos? Você percebe que você está reforçando o meu argumento?
Quando eu falo que Geraldo Alckmin profetizou o que ia acontecer, é no sentido de que pessoas que saquearam o país, usando aqui, parafraseando o vice-presidente, pessoas que saquearam o país, que querem voltar ao poder, na verdade, querem voltar à cena do crime. O que está implícito nessa fala? Essa fala aí digna de nota na imprensa. É muito simples. Olha, o comportamento passado é uma referência para o comportamento futuro. Eu mostrei aqui uma série de constatações que reforçam esse argumento, inclusive na postura do próprio ministro que foi afastado. Não é a primeira vez que ele pede demissão por estar envolvido aí de alguma forma em escândalo de corrupção. E diga-se de passagem, como você bem pontuou, ele não foi implicado pessoalmente, parece não ter recebido alguma vantagem financeira direta, mas é de domínio público que ele teve ciência, ele confessou, Zé, eu sabia que tinha coisas erradas. E a prova de que dava para ter tomado uma atitude é que, tão logo a operação foi deflagrada e a coisa se tornou um escândalo, em uma semana os descontos foram suspensos. Ou seja, bastava um ato do Poder Executivo para fazer estancar essa sangria. Só que ainda assim, né, depois de mais de quase 2 anos e bilhões de reais, aí foi tomada uma providência no nível governamental. É isso. Zé, você gostaria da palavra? Sim, talvez eu não tenha sido claro. Eu não falei que para denunciar um governo tem que olhar os outros. Eu tenho que dizer que eu não posso demonizar um para santificar outros. Eu tenho que olhar a realidade como ela é. Pessoas que estavam no governo anterior ficaram nesses e estão agora investigadas. Por que nomeou? Porque não se sabia. Porque a CGU do governo Bolsonaro não investigou como a deste. É isto. Ah, mas não tinha tanto volume? Talvez, eu não vou culpar a CGU do governo Bolsonaro, mas eu vou aplaudir a do atual. Ou seja, eu não posso demonizar, eu não posso efetivamente criar essa situação para me aproveitar da política, para atingir os adversários. Eu tenho que ser objetivo e justo. Esse escândalo começou no governo Michel Temer, passou por Jair Bolsonaro, ampliou no do Lula, foi descoberto pelo governo Lula, e eu não posso demonizar por isto o governo Lula, porque ele descobriu. Mas eu vou demonizar aquelas pessoas que já estavam no escândalo da vacina durante o governo Bolsonaro e que permaneceram intocadas, inclusive algumas defendidas pelo próprio governo. Essa investigação, acredito, vai demonstrar o que eu estou dizendo. Aí, 30 segundos. Bom, em primeiro lugar, eu nunca falei em anjos na política. Pelo contrário, eu me destaco por ser um crítico profissional. Geralmente, eu faço críticas duras às pessoas. Dificilmente você vai me ouvir fazendo um elogio por aqui, Zé. Então eu não falo que existem anjos de um lado e demônios de outro lado. Só quando eu vejo uma manifestação do mal ou de uma má gestão pública, é meu dever de ofício. Eu não posso agir, por exemplo, como ministro da Previdência, que sabia da coisa errada e não fez nada. Eu não posso fazer como as autoridades do governo Lula, que há um ano sabem disso e mantiveram esses descontos rolando. E o que a gente tem, por certo, é que o PT, desde o começo, trabalhou para facilitar isso. E os sindicatos que foram beneficiados são ligados ao lulopetismo. Isso é fato. O senhor Carlos Lupe deixou, gente, rolar livre, leve e solto toda essa roubalheira, não denunciou, mas deixando um rombo bilionário. Rombo esse que prejudicou milhares de aposentados Brasil afora. Lamentável. E uma pergunta que fica também, quem será que vai tampar todo esse buraco? Quem que vai tapar todo esse buraco bilionário? Você, todos nós brasileiros. É lamentável. Esse governo do PT é desastroso, meus amigos. Deixa aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Deixa o like se gostou do nosso recorte. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá.